outro olhar. O outro olhar é sempre com o editor Júlio Vera Cruz Martins e vamos continuar a falar de Tarrafal de Santiago e naturalmente está tudo ligado aos preços políticos e ao 25 de Abril. A Câmara Municipal de Tarrafal quer ter uma palavra a dizer sobre a estratégia para a candidatura do antigo campo de concentração, agora Museu de Resistência a Património da Humanidade. O vereador do Turismo e Cooperação, Arnaldo Andrade, anuncia que a rede dos municípios amigos de Tarrafal pode ser colocada à disposição da candidatura. Para nós, o campo de concentração de Chombom, agora o Museu da Resistência, é o sítio histórico mais visitado de Cabo Verde todos os anos. De longe, o primeiro. O turista que vai até o Tarrafal tem interesse neste aspecto da história e vai lá. Tanto os turistas nacionais como os estrangeiros. Mas a nossa intenção é que o museu possa ser enriquecido, porque o que está lá ainda é só uma pequena parte da investigação histórica, uma pequena parte da história que atravessa o campo do Tarrafal. E nós queremos que haja interesse público e investimento público para enriquecer o espólio do museu e torná-lo ainda mais atrativo e mais visitado ainda. E quais são as propostas da Câmara Municipal para esse enriquecimento? É preciso que a investigação, que está apenas começada, traga mais elementos. Repare, o campo do Tarrafal cruza com a história da humanidade em vários momentos. Primeiro, no momento da extensão dos regimes autoritários na Europa, nos anos 30 do século XX, surge o campo do Tarrafal precisamente coincidindo com a extensão dos movimentos dos regimes, das ditaduras da Alemanha, da Itália, Portugal, Espanha. É exatamente nesse momento que aparece. Depois desaparece no momento em que começa a chamada terceira vaga da democratização, em que há a libertação do sul do continente africano, Portugal, Espanha, Grécia. Há uma série de movimentos que começam nessa altura e, portanto, coincide. E neste aspecto, a história do Tarrafal tem muita coisa que ainda está por trazer. Muita informação que está para trazer ao público. Portanto, o que lá está é só uma pequena parte, até agora. E o nosso interesse é que o Estado de Cabo Verde invista, mas não só o Estado de Cabo Verde, os outros Estados envolvidos, Angola, Guiné e Portugal, que estão envolvidos na história do campo, invistam, para não falarmos dos nacionais de outros países que não se falam muitas vezes, como, por exemplo, todos os internacionalistas que estavam na Guerra de Espanha e que vieram parar a Tarrafal. Quando da queda de Barcelona, eles caíram na armadilha, foram para Portugal e Salazar mandou-os para Tarrafal. Portanto, estou a falar de polacos, estou a falar de lituanos, estou a falar de gente da Europa do Leste que são em menor número e, portanto, raramente são referidos. Portanto, há muita coisa por falar de Tarrafal ainda, por conhecer de Tarrafal e torná-lo ainda mais interessante de conhecer. A minha vontade era perguntar-lhe se pretende a Câmara Municipal de Tarrafal promover... Nós já promovemos um debate, para já, um debate interno. No dia 26 tivemos um debate com os historiadores cabo-verdianos, vários historiadores cabo-verdianos, sobretudo para fazer com que os professores da história dos liceus do Tarrafal e os professores de outras disciplinas possam ter esta capacidade de ter informação, ter a capacidade de transmitir para os alunos o interesse pela história do Tarrafal. Porque o que é triste, às vezes, é que as pessoas do Tarrafal, os jovens do Tarrafal, sabem muito pouco, mas mesmo muito pouco, sobre o campo de concentração que está ali no seu território. E as coisas devem começar por aí, para que nós próprios, que estamos no Tarrafal, possamos servir de apelativo e chamar os outros para se interessarem por Tarrafal. Se nós não fizermos o trabalho de casa, dificilmente outros o farão, não é? Como é que vê esse processo, essa caminhada para a candidatura do campo de concentração, para conhecer aos polacos, aos internacionalistas a que se referiu? Temos um longo caminho para fazer aí. Repare, quanto ao processo de candidatura, como sabe, o Governo apresentou no dia 25 de abril uma primeira proposta do processo de candidatura. Eu vi aquilo muito por alto, foi um resumo, não tenho uma opinião formada sobre esta estratégia que o Governo tem de fazer isso, porque, digamos, é o IPC, o Instituto de Património Cultural, que tem essa responsabilidade de fazer este processo. Eu prefiro esperar pela opinião especializada sobre esta estratégia proposta
para ter uma opinião, porque, pronto, o Tarrafal tem interesse nessa matéria, portanto, é a parte interessada deste processo e gostaríamos de nos pronunciarmos com elementos, com conhecimento especializado sobre isso. Não posso fazer uma avaliação da estratégia que acaba de ser proposta. Mas nós, o que dizemos é que o município do Tarrafal, como parte interessada, quer ter uma palavra sobre isso. Quer fazer parte de algum comitê de seguimento? Não sei qual será a forma prática de fazer isso, mas que os tarrafalenses têm interesse em se pronunciar sobre a estratégia, sobre o processo e em participar do processo da candidatura, de fazer com que vença. Porque, repare, boa parte do trabalho de uma candidatura é a diplomacia. É convencer gente que tem intervenção no processo, gente de diversos países e de diversas organizações que têm intervenção no processo, na avaliação, convencê-los do fundado da nossa proposta, do bem fundado da nossa proposta. Isso significa contactos exteriores. Bom, da nossa parte do Tarrafal, nós temos uma rede de municípios portugueses com quem trabalhamos, neste momento também com brasileiros. Temos a intenção de também ter com países africanos, municípios de países africanos, para ter a nossa rede de contactos e a nossa rede de influência, que iremos, na altura certa, na altura própria, pôr a trabalhar também a favor da nossa candidatura. Mas isso é mais lá para frente. Para já, neste momento, devemos discutir a estratégia, se ela é boa, se ela é de facto capaz de nos levar ao sucesso da candidatura. Essa rede de municípios amigos ou que apoiam? A rede existe desde 2008, esteve algo inoperacional durante muitos anos, esteve um bocado parado, mas desde há 3 anos que nós nos empenhamos em recuperar a rede. Já uma boa parte do trabalho feito, nesse momento temos perto de 2 dezenas de municípios portugueses com quem temos ou germinação ou acordos de cooperação com quem trabalhamos, que recebem estudantes do Tarrafal, que propõem, com quem temos programas de formação de quadros da administração municipal, com, enfim, um conjunto de ações de cooperação que temos em curso e, sobretudo, de criar uma grande proximidade e uma grande cumplicidade com esses municípios, pelo conhecimento que têm do Tarrafal, para que sejam aliados que precisamos ter neste processo. E, de facto, estiveram aqui, nesta altura, alguns municípios, mas não tiveram todos. Esteve Setúbal, esteve Moita, esteve Freixo de Espada Cinta, Santa Marta de Penaguião, Marinha Grande, que é o município que preside a rede neste momento, a rede portuguesa dos municípios amigos de Tarrafal. E temos neste momento, portanto, um passo bastante avançado na recuperação da rede. Isso já fizemos, é um trabalho que está feito, ainda bem. Outros municípios estão ligados a Tarrafal, como Grândola, como Amadora, vários outros, né? Vila Franca de Xira, Ponte de Sora, enfim, poderia fazer uma lista longa de gente que não veio agora porque estava com programas de comemoração do 25 de Abril em Portugal. Caso de Grândola, por exemplo, que é muito amigo, com quem temos uma relação de grande proximidade, longo, mandaram-nos mensagens de saudação pelo 1º de maio, mas não estiveram fisicamente presentes. Sim, queremos trabalhar. Estabelecemos no ano passado uma excelente relação com Belém do Pará, no Brasil, que é um município grande, que tem um interesse e um empenho muito grande em trabalhar conosco. É um pouco distante, e nós temos esta particularidade, é que os municípios cabo-verdianos, os recursos para dedicarmos a ação à distância, mas estamos a trabalhar no sentido de aumentar os intercâmbios, não só entre as câmaras municipais, mas particularmente entre as organizações, quer económicas, quer sociais, desses municípios com as organizações de Cabo Verde. Por exemplo, neste 1 de maio, uma escola de Grândola trabalhou com o Liceu de Chombom na produção de 2 painéis, um que está exposto em Portugal e o outro que está exposto aqui em Cabo Verde. Painéis de... Portanto, são painéis artísticos feitos com materiais locais. O de Grândola está feito com cortiça e o de Cabo Verde está feito, sobretudo, com folha de bananeira, com plantas locais, não é? São ações entre 2 escolas secundárias,
de Tarrafal e desse município. E nós queremos que isso, entre as universidades, que funcione, entre os hospitais, enfim, temos este tipo de coisas a acontecer para a relação não ficar só entre as câmaras municipais. A minha vontade é perguntar-lhe se a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago pretende ir a descobrir... É um trabalho que está mais distante. Mais distante primeiro porque esses países estão muito mais longe, não temos ainda as relações. Repare, o que é que funciona com os municípios portugueses? Muitos dos municípios portugueses que estão geminados com Tarrafal tiveram antigamente presos originários desses municípios aqui no Tarrafal. Caso da Grândola, caso de Marinha Grande, foi da revolta da Marinha Grande que veio a primeira leva de presos para o Tarrafal. Enfim, outros, né? Vários outros, Amadora, Moita, Setúbal, todos tiveram, Lisboa, muitos, todos tiveram presos no Tarrafal e, digamos, os familiares desses presos muitas vezes têm recordações e fazem questão de vir a Tarrafal rever o sítio onde faleceu por vezes ou esteve alguém da família deles, né? E funciona, digamos, esse laço familiar acaba por desencadear relações entre os municípios. Bom, quem sabe... No caso desses países, não temos isso. Não temos essa ligação familiar ainda. Quem sabe se há algum universitário que nos ouve pode dar... Olha, neste momento, a malha urbana de Tarrafal e de Chombom vão se encontrar. E o campo, e o seu perímetro do campo fica no meio, precisamente, desse encontro. Este é um primeiro aspecto que, do ponto de vista urbanístico, exige medidas especiais e nós temos neste momento, este ano precisamente, a reabertura de discussão do processo do PDM, do Plano Diretor Municipal, que já tem 10 anos, portanto está na altura de se fazer a revisão. Será uma das discussões, obviamente, que teremos de ter. Quais são as regras? Não existe nenhum caderno a explicar as regras urbanísticas que devem cercar o campo, mas deveria existir. Não vá alguém tratar de fazer um prédio com 30 andares ali a 50 metros do campo. Estou a dar um exemplo exagerando de propósito. Não vai acontecer, eu estou a dar este exemplo, mas poderia dizer outras coisas, né? Do ponto de vista urbanístico, podem, pela sua proximidade, ferir aquilo que se pretende guardar como uma essência do campo. Porque a grande essência do campo do Tarrafal foi ter sido escolhido num sítio ermo, distante, pantanoso, o mais difícil possível. E perder completamente essa característica, eu diria que até poderia afetar a própria candidatura do campo de Tarrafal a património. Nós, neste momento, por exemplo, já temos já existe o plano da orla marítima que vem de Tarrafal até Chombom e passa muito próximo do campo. Chombom já tem um plano de requalificação que está em curso por bairros, vai sendo requalificado por bairros. Foi a Rua da Horta há pouco tempo, agora estamos em Lendechada, em Perdigoto, neste momento em obra, e na Cabeça Carreira também em obra. Portanto, por bairros de Chombom que vão sendo requalificados. Mas esses estão relativamente distantes do campo. O problema é quando chega mais perto do campo. E aí há que ter cuidado. A orla marítima. O cuidado de ter a orla marítima é precisamente de criar a situação que impeça que o mar fique tapado pela urbanização. Isto é, garantir junto do mar que fique um espaço livre e possível de desfrutar por todos. Que não seja privatizado pela urbanização sem nenhum controle, né? Uma nova área balnear? Sim, porque, repare, ali junto ao campo havia antigamente uma belíssima praia, chamada Praia de Rabo de Coco. Aquela praia foi completamente destruída com a retirada da areia pelo poder público. Não foram as pessoas que retiraram a areia. Foi pelo poder público, há muitos anos, quando se tratou de fazer a estrada da antiga. Portanto, a estrada que atravessa a Serra da Malagueta.
Como sabe, a calçada é feita sobre areia e, portanto, retirou-se muitas toneladas de areia para fazer essa estrada aqui há 50 anos atrás. 60 anos atrás. A Câmara já abordou o Governo quanto à recuperação dessa praia. São 2,3 quilómetros de praia. Já um estudo feito há cerca de 20 anos atrás, que previa que seriam necessários cerca de 550 mil metros cúbicos de areia para recuperar essa praia. Não é um empreendimento impossível de fazer, nem é tão difícil de fazer. Exige momentarmente e aí o Estado tem que entrar. Privados também podem entrar? Sim, o estudo de há 20 anos foi feito por privados que queriam trazer areia da Mauritânia para a venda e, digamos, a forma de viabilizar a operação. Porque há 20 anos já era previsível que haveria escassez de areia, como agora temos na Ilha do Fogo, na Trava, um pouco por todas as ilhas, uma grande escassez de areia para a construção, e a produção de areia mecânica não resolve todos os problemas, né? Então, o estudo feito há 20 anos atrás tinha uma vantagem: na altura o preço do transporte de areia era muito mais barato do que agora. Mas não deixou de ser possível, é uma operação perfeitamente possível de se fazer. Há estudos técnicos, na altura vieram especialistas da Bélgica fazer o levantamento e a batimétrica daquela baía toda. Enfim, há muito trabalho já feito. A recuperação da praia de Rabo de Coco, que é um sítio lindíssimo, que dentro do mar, se andarmos 60 metros, nem isso, 40 metros para dentro do mar, já tem areia no fundo. Só se tirou areia ali junto à praia onde as pessoas conseguem tirar. Ronaldo Andrade, ele que foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. A Câmara Municipal do Tarrafal quer ter uma palavra a dizer sobre a estratégia para a candidatura do antigo campo de concentração, agora Museu da Resistência a Património da Humanidade. O vereador do Turismo e Cooperação anuncia que a rede dos municípios amigos do Tarrafal pode ser colocada à disposição de candidatura, cujo sucesso depende muito da diplomacia. Foi este então o tema em destaque hoje no Outro Olhar, o tema que também será retomado amanhã no Raio X com Júlio Vera Cruz Martins.